Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O fígado é a maior glândula e o segundo maior órgão do corpo humano. E ele sempre leva a culpa de todos os exageros que a gente comete, seja por ressaca ou dificuldade de digestão, comuns quando se come ou bebe demais. E você cuida direito do seu fígado? Quais as doenças mais comuns? O Vida e Saúde de hoje conversa com especialistas sobre as doenças que atacam o fígado. Você sabe o que é hepatite? O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a hepatite A no calendário nacional de vacinação de crianças. A realidade que tem ajudado vidas? O Centro de Transplante de Fígado do Hospital Universitário Walter Cantídio bate recorde e é referência no país. A realidade do paciente que precisava de um transplante de fígado era bem dramática. Muitas vezes eles teriam que ir para outros estados para se submeter a um transplante, ou então ficava aqui mesmo no Ceará com tratamento paliativo. A mortalidade era alta. Hoje a realidade é bem diferente. O hospital já alcançou a marca dos 1.000 procedimentos realizados. Você sabe quais os tipos de alimentos que fazem mal ao fígado? E ainda, a Unimed Fortaleza realiza a oficina para gestantes. Não sai daí, o Vida e Saúde de hoje está só começando. O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a hepatite A no calendário nacional de vacinação em julho deste ano. Em Fortaleza, a vacina está disponível nos postos de saúde para crianças e adultos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 1.400.000 casos desse tipo da moléstia no mundo. O vírus que causa a doença pode ser transmitido pela ingestão de água e alimentos contaminados e é sempre associado a ambientes com falta de água potável. As crianças são as mais atingidas. Pensando nisso, os cuidados e o combate contra a hepatite já começam com a imunização nos primeiros meses de vida. A hepatite A é diferenciada da B, porque a hepatite A é apenas para as crianças na faixa etária de 1 ano. Então, a criança que tem de 1 ano até 1 ano, 11 meses e 29 dias, as mães podem levar essas crianças para se vacinar em um dos postos de saúde. O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a hepatite A no calendário nacional de vacinação em julho deste ano. A pasta pretende vacinar 95% desse público, que é formado por quase 3 milhões de crianças em um período de 1 ano. O Ministério também ampliou o acesso à vacina contra o tipo B da doença. Até 2012, a vacinação gratuita era restrita a pessoas com até 29 anos. Depois da medida, homens e mulheres com até 49 anos poderão ser imunizados gratuitamente em qualquer posto de saúde do país, principalmente os grupos prioritários. Os trabalhadores de saúde, as manicures, pedicures, gestantes, podólogos, dentre outros, que acima de 49 anos estão nesses grupos e que pode sim se vacinar também contra a hepatite B. Para que a proteção contra o tipo B da doença seja garantida, é preciso tomar as 3 doses da vacina. Por isso, a assessora técnica de imunização da Secretaria Municipal de Saúde alerta para a necessidade de guardar o cartão de vacinação. Tem muitos adultos que têm de 3, 4, 5 cartões em casa, tudo com primeira dose de hepatite B. O nosso maior problema é justamente isso. Então a gente pede ao adulto, ao adolescente que está nos vendo, que guarde seu cartãozinho, tenha um cuidado que esse cartão é um documento, é como se fosse uma identidade, um CPF. Então é sempre bom andar com a xerox, porque qualquer acidente, você tem um cartãozinho dizendo que você foi imunizado contra aquela doença. Bom, e para conversar conosco sobre as causas das hepatites, nós convidamos a gastroenterologista, a doutora Suerda Fernandes. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui ao programa. Então, primeiro eu gostaria que a senhora explicasse quais são os tipos de hepatite. Hepatites virais. Porque hepatite, na verdade, é qualquer processo inflamatório que você tenha no fígado. Então, não obrigatoriamente se dá apenas por vírus. Por exemplo, medicamentos, o álcool, doenças de caráter hereditário. Agora, no que concerne hepatites virais, nós temos quase que o alfabeto inteiro. Mas as principais entre nós seriam as hepatites do tipo A, do tipo B e do tipo C.
Certo. E como é que elas se manifestam no organismo? As hepatites, elas assim, a hepatite tipo A, ela só é aguda. Na verdade, ela nunca vai cronificar. Existe um risco no percentual muito pequeno de que ela tenha uma complicação que pode ser fatal, que é a chamada hepatite fulminante. Isso vai no máximo a 1% dos casos. Nesses casos de hepatites fulminantes, então, há uma falência de múltiplos órgãos e antes de existir a era do transplante entre nós, quase 100% era fatal. Com o transplante, alguns desses pacientes terão a oportunidade de praticamente reviver. Os outros 99%, eles vão evoluir como uma virose qualquer. Dificilmente você vai conseguir detectar todos os casos, porque só em torno de 30% você vai ter manifestações típicas, que é aquela que aparece com a icterícia, urina escura, que aí todo mundo desconfia da hepatite. Os outros 70% passa como uma virose. Dor de cabeça, náusea, vômito, dor no corpo, indisposição, que não dá para você diferenciar. E isso no caso da hepatite A. Pois não. Quais são os exames que detectam a ocorrência das hepatites? Quando há um nível de suspeição, aí você vai solicitar as enzimas hepáticas. TGO, TGP, são enzimas que mostram que está havendo uma destruição maior do que o habitual de células hepáticas. Aí se associar a um quadro infeccioso, aí você levanta uma possibilidade de que isso aí possa ser uma hepatite viral. E aí você vai, dependendo da faixa etária, né, porque no caso da hepatite A, a transmissão, ela se dá de que forma? Ela vai se dar através da água contaminada ou de fezes e urina de pessoas contaminadas. Então, se é uma criança, dificilmente você vai pensar nos outros tipos de hepatites. Aí você faria mais para a hepatite A. No caso de adultos que já têm vida sexual ou que fizeram uso de tatuagem, outras coisas, é que você vai pensar na hepatite B e C. Mas o rastreamento inicial são essas transaminases. Elas estando alteradas, aí você pode pedir anticorpos específicos para essas hepatites. Eu queria só que a senhora explicasse também como é a forma de transmissão da hepatite B e C. Pronto. Então, a hepatite A a gente já falou. Completando da hepatite A, ela não cronifica. Uma vez curado, nada mais vai acontecer, a pessoa fica normal, nenhuma sequela para o fígado. Tá, no caso da hepatite A, é preciso fazer um tratamento medicamentoso ou ela vai desaparecer? Não. A hepatite A, como uma virose relativo, pouca droga, alimentação normal e o doente vai se restabelecer normalmente. Dá um repouso durante o período inicial, mais rigoroso, e depois aquele repouso só relativo, sem grandes excessos, não vai correr se for um atleta, até que as enzimas normalizem, mas pode levar a sua vida mais normal. A hepatite B e C, elas têm uma transmissão através de contato com o sangue. Qualquer coisa que leve o sangue de uma pessoa contaminada para uma outra pessoa, assim, a doença poderá transmitir. Aí você pode pensar em todas essas situações. No uso das drogas, as seringas compartilhadas, canudinhos de aspirar cocaína com o nariz já ferido. Transfusão é difícil, porque hoje a gente faz aqueles testes de rastreamento. Material contaminado, tanto em nível de dentista como de manicures, por isso que é importante cada um levar o seu material, ou material médico que não fosse devidamente esterilizado. E em pessoas que têm em casa, no seu convívio, portadores desses vírus, qualquer objeto cortante, como agulha que se use, tesourinhas, alicate, escova de dente, aparelho de barbear, tudo que levar o sangue de um para o outro. Isso é B e C. Certo. No caso da hepatite B tem mais um fator, a via sexual, que na C é duvidosa ou excepcional, mas na B ela é considerada uma doença de transmissão sexual. Então, o sexo não seguro, que não se usa preservativo, né, quando não é o sexo seguro, então na verdade é um grande transmissor também. A mãe portadora da hepatite, ela pode passar para o filho? Por via transplacentária, ou seja, da mãe para o filho diretamente, isso não é que é impossível, mas é excepcional. A passagem se dá mais na hora do nascimento, pela contaminação, na hora que corta o cordão, o contato do sangue da mãe com a criança. Então, daí esses cuidados devem ser tomados para ser tudo muito rápido, tudo muito higiênico, e dá também uma globulina chamada hiperimune, que aumenta a resistência da criança a adquirir aquilo dali. Aí isso é seguro. Vacinação a hepatite, doutora, pode matar, levar o paciente à morte? É o que eu lhe disse, no caso da A, você viu, né, em torno de 1%. Ela pode ir como fulminante, né? E se aí não tiver medidas essenciais, sim. Todas as hepatites podem matar por esta via ou por outras complicações. O fígado ele pode ser destruído de tal forma
e tão rápida que não dá tempo para haver uma recuperação. E sem fígado ninguém vive. Então ela pode matar, mas assim, na fase aguda. Na fase crônica, que eu acho que você ainda vai entrar, aí a mortalidade é alta. Pois é, e aí como é que é conviver com a hepatite crônica? Esse paciente ele tem que permanecer em tratamento, como é que é? Muito bem. Então, as hepatites B e C são as que podem cronificar. A nunca. Certo. Né? Ou, medicina não tem o 100%, mas praticamente nunca. Todo paciente que tiver o vírus mais de 6 meses, ele é considerado crônico. Então, esses pacientes, para você ter uma ideia, uma vez contraída a doença crônica, no caso do vírus B, 90 a 95% vão curar espontaneamente. Apenas 5 a 10% vão cronificar, não vão curar espontaneamente. No caso do vírus C, a coisa é mais grave. Mais de 70% vai cronificar, menos de 30% vai curar. Então tem toda essa quantidade da população que adquiriu esses vírus que vão cronificar. Uma vez crônicos, existem tratamentos hoje que cada vez se tornam mais modernos e atingem percentuais mais elevados, mas os percentuais ainda não são bons. E o tratamento, além de ser muito dispendioso, mas o Ministério paga, é um tratamento duro para o paciente e tem um acompanhamento difícil. Você tem ideia, no caso do vírus B, não chega a 40%. O que a gente chama cura, que seria uma resposta virológica sustentada. Ou seja, anos a fio você repete os exames e os marcadores do vírus estão negativos. Mas a gente sabe que numa baixa de imunidade ele pode recrudescer. Doutora, vírus C, um pouco melhor. É possível se prevenir das hepatites? A prevenção das hepatites é exatamente pelas vias de acesso. Então, a vacina previne... no caso da hepatite B e da hepatite A. Você falou no começo que a hepatite A, isso é um passo fantástico, porque é uma vacina caríssima. O nosso percentual de contaminação de adultos de hepatite A hoje seria mais de 90% das pessoas adultas, sem saber, elas têm hepatite A, já tiveram hepatite A no passado. Com a vacina, isso aí vai tender a mudar totalmente esse perfil. Então, para A e B tem a vacina e para o C é a via de acesso. Tem a vacina, que é a mesma coisa, né? Perfeito. Quem estiver vacinado e que essa vacina teve o efeito desejado. Vírus C, infelizmente, nós não temos vacina. Aí são os cuidados. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Ok. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre os transplantes de fígado. Daqui a pouquinho, não sai daí. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O serviço de transplante de fígado do Hospital Universitário Walter Cantídio alcançou no mês de agosto a marca de 1.000 transplantes realizados, graças à solidariedade de cearenses que transformaram a dor em cura para outras pessoas. Há 15 anos, Molinário foi diagnosticado com hepatite C. A doença se agravou rapidamente. O aposentado não reagiu à medicação e o problema evoluiu para um câncer de fígado. Realmente eles perguntaram fizeram uma série de indagações para saber o que é que podia ter provocado isso. E realmente a gente procurou e ninguém achou uma causa plausível para isso. E então, possivelmente, deve ter sido, sei lá, antigamente eu estava muito atarefado, muita coisa, e frequentei muitos dentistas, tá certo? E talvez tenha sido uma ocasião dessa. O aposentado passou quase um ano à espera de um transplante. O fígado foi implantado há quase uma década. Hoje, aos 77 anos de idade, leva uma vida ativa, com mais qualidade de vida, graças a quem soube transformar a dor de uma perda em solidariedade. Qualquer um deveria ter essa disposição de doar, porque tem gente, no meu caso, eu não teria aguentado muito tempo. E, no entanto, está aí. Eu consegui reviver. Quantos netos nasceram que não teriam conhecido? Não teriam conhecido o avô, não teria tido essa vivência toda que tem.
Até 2002, a realidade do paciente que precisava de um transplante de fígado era bem dramática. Muitas vezes eles teriam que ir para outros estados para se submeter a um transplante, ou então ficava aqui mesmo no Ceará com tratamento paliativo. A mortalidade era alta. Hoje a realidade é bem diferente. O hospital já alcançou a marca dos 1.000 procedimentos realizados e muitas vezes recebe demandas de pacientes vindos de outros estados do Brasil. O Ceará é o primeiro estado do país que mais fez transplantes de fígado por 1 milhão de habitantes. Nos 6 primeiros meses do ano, o número de procedimentos realizados no Ceará superou todas as expectativas do setor de transplante hepático do Hospital Universitário. Hoje, 180 pacientes estão na fila de espera por uma mudança de vida. A doença que mais leva ao número de transplantes de fígado é a hepatite C. A hepatite C, quando não é feito o diagnóstico precoce, porque muitas vezes ela não tem sintomas na fase inicial e só é descoberta numa fase tardia, já com cirrose, já com descompensação dessa cirrose, ela leva à perda da função do fígado e aí você precisa do transplante. Então, a nossa causa principal é essa. Mas existem muitas causas. O alcoolismo leva à perda do fígado, a hepatite B, doenças imunológicas, quando o seu próprio organismo reage contra o fígado e leva à perda de função do fígado, medicamentos, chás, suplementos. A gente tem alguns casos dramáticos de pacientes jovens que usaram medicamento e tiveram hepatite fulminante, que ou foi transplantado imediatamente, ou quando não apareceu o órgão a tempo, evoluiu para óbito. Então, uma pessoa como qualquer um de nós, saudável, que toma alguma medicação que agride o fígado, pode precisar de um transplante. Aos 6 meses de idade, Nicole foi diagnosticada com uma doença rara que a impede de digerir lactose, frutose e sacarose. O fígado dela, que é 7 vezes maior do que deveria ser, ficou bastante comprometido por causa da doença. A criança não conseguiu crescer e tem a autoestima baixa. Ela tem 13 anos, ela está com a idade óssea de 6 anos, ela tem crise de choro devido ao probleminha dela, ela quer usar roupinhas mais moderninha, não pode, então afeta demais a autoestima dela. Somente o transplante pode fazer a menina de 13 anos mudar de vida. Nicole agora espera ansiosamente pela cirurgia. Todos os dias alimenta o sonho de poder correr e se alimentar, como qualquer outra criança. E faz um apelo cheio de expectativa. Então você quer fazer o transplante? Sim. Muito. Pra mim ver minha avó, pra assim, a vida melhorar pra mim, né? Porque eu sou filho de Deus também. E para falar um pouco mais sobre o serviço de transplante do Hospital Universitário Walter Cantídio, nós convidamos o chefe da equipe, o Dr. Huygens Garcia. Seja muito bem-vindo, doutor. E eu quero lhe parabenizar também pelo êxito da equipe, não é? Alcançar a marca de 1.000 transplantes realizados num estado como o Ceará é um grande feito, né? Já ultrapassando, inclusive, Rio e São Paulo, né? Então, a que se deve, doutor, ter alcançado esse êxito? Eu acho que são vários fatores que contribuíram para esse grande desenvolvimento dos transplantes de órgãos do Ceará, especificamente de fígado no Hospital Universitário. Primeiro, foi uma equipe determinada que está disponível todos os dias da semana, 24 horas por dia. Hoje, por exemplo, nós terminamos um transplante, começamos ontem um transplante às 11 horas da noite, terminamos hoje às 7 horas da manhã. Segundo, o próprio Hospital Universitário, a universidade também, que adquiriu equipamentos, melhorou a sua estrutura, ambulatório, UTI. E outro aspecto essencial é a Central de Transplante do Estado do Ceará, que tem se destacado em âmbito nacional em fazer busca ativa à procura de pacientes com morte encefálica, tem feito um trabalho muito importante. E o mais importante de tudo é porque, sem doação, não há transplantes. Então a população do nosso estado, que mesmo naquele momento de muita dor, tem aberto o coração, tem sido solidária, tem autorizado a doação de órgãos, não somente de fígado, mas de coração, pulmão, pâncreas, rim, córnea, medula, de tal forma hoje que o Ceará, em termos de doação de órgãos, o número por 1 milhão de habitantes está semelhante aos Estados Unidos e à Europa. Que coisa boa. Fico muito feliz com essas informações, doutor. Agora, falando um pouco sobre a importância do fígado, né? Por que o paciente precisa do transplante de fígado? Qual é o papel dele no organismo do ser humano? O fígado é o nosso laboratório central. Tudo que nós comemos, tudo que nós bebemos,
é absorvido no intestino e vai para o fígado. Então ele tem esse papel essencial. Ele também produz proteínas, sintetiza hormônios e ainda tem um papel essencial na coagulação. Então, realmente, como foi falado aqui pela doutora Suerda, né, o fígado é um órgão essencial. Ninguém vive mais do que 24, no máximo 48 horas sem fígado. Depois disso, você não consegue sobreviver. E aí, quais são os principais casos que levam os pacientes ao transplante? Já foi falado aqui previamente que as cirroses são a principal indicação. No nosso meio também a hepatite C continua sendo uma causa importante, seguido por alcoolismo. São aqueles casos que a doutora Suerda falou que não respondem ao tratamento, ou então comumente são diagnosticados muito tardiamente. O paciente não sabia que tinha uma hepatite C, não teve a oportunidade de tratar. Quando soube, porque teve uma hemorragia, vomitou sangue, porque tinha varizes no esôfago, ocasionado pela cirrose, porque a barriga começou a crescer, que ele tinha ascite, água na barriga, ou porque ficou desorientado, ou até mesmo que apareceu um tumor no fígado. Então, realmente, são essas apresentações da cirrose que necessitam de um transplante como única alternativa de sobrevida. E, normalmente, doutor, qual é a sobrevida do paciente que faz o transplante? A sobrevida é muito boa. Hoje se tem uma sobrevida de um ano em torno de 85%, que é uma sobrevida, vamos dizer assim, considerada excelente. Acima de 80% de sobrevida de um ano é uma sobrevida muito boa, porque esses pacientes, o período crítico é o primeiro ano, principalmente o primeiro mês, porque muitos pacientes são transplantados numa situação muito desfavorável. Por exemplo, estão internados com infecção, com... A parte clínica, né, está comprometida. Exatamente. Interessante, quando você tem cirrose descompensada, o rim sofre muito. Então, muitas vezes, os pacientes estão até fazendo hemodiálise, não pela doença renal em si, porque a cirrose levou também a um não funcionamento do rim. Mas, realmente, o resultado é muito compensador e o paciente tem uma excelente sobrevida a longo prazo. Como é que é formada a equipe de transplantes lá do Central de Transplantes de Fígado? É uma equipe multidisciplinar, ela é composta por, a nossa, por exemplo, 8 cirurgiões, por hepatologistas, gastroenterologistas clínicos, também por infectologistas, intensivistas, por enfermeiros, tanto na parte do centro cirúrgico como também na parte de acompanhamento, psicólogo, assistente social, nutricionista. Realmente é uma equipe multidisciplinar que precisa ser formada para ter um atendimento, para manter um atendimento de qualidade a um procedimento tão complexo que é o transplante, que ele começa antes pelos hepatologistas no preparo do paciente, depois tem a cirurgia e depois tem todo o controle pós-operatório imediato, a médio e a longo prazo. Esse controle, por exemplo, após um transplante, que é uma cirurgia muito complexa, que dura hoje em torno de 5, 6 horas, o paciente fica numa unidade de tratamento intensivo. Quem cuida são os médicos intensivistas, os serviços de enfermagem. 2, 3 dias em média ele volta para a enfermaria, porque esses pacientes são cuidados por cirurgiões, por clínicos. Depois ele volta a ser acompanhado no ambulatório, de perto no primeiro mês e depois, por exemplo, de 1 ano, 2 anos, ele fica sendo acompanhado a cada 4 a 6 meses, dependendo de cada caso. Como você falou, foi falado aqui antes, hoje nós recebemos muitos pacientes de outros estados. 50% a 60% dos pacientes que nós transplantamos não são do Ceará. Então, esses pacientes, nós liberamos para que eles retornem ao seu estado de origem depois de 3 meses. Durante esse período, eles precisam de acompanhamento mais próximo de uma equipe experiente em transplantes. Certo, doutor. E esse acompanhamento, ele costuma durar quanto tempo? Porque talvez no início seja mais... assim, um acompanhamento mais próximo, né, como o senhor falou, e depois mais espaçado, mas isso é para o resto da vida? Ou tem É para o resto da vida, porque esses pacientes, primeiro, eles vão tomar medicação que são os imunossupressores, que eles diminuem a resistência. O fígado é um órgão fantástico. Apesar do procedimento ser muito complexo, o fígado é o órgão sólido que tem menor potencial de rejeição. Hoje é excepcional você perder um paciente ou um fígado por rejeição. Desde que o paciente utilize aquelas medicações recomendadas. E depois de 1 ano, por exemplo, essa dose é muito pequena, é só uma medicação. E os pacientes, quando estão com a qualidade de vida restabelecida, eles são acompanhados, por exemplo, a cada 6 meses para realizar exames de avaliação geral. Bacana. Nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa, mas daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre os transplantes de fígado. Não sai daí. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.
Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Dr. Huygens Garcia, que é chefe do Serviço de Transplantes Hepáticos do Hospital Universitário Walter Cantídio, continua aqui com a gente, doutor. E agora eu quero falar um pouco sobre os critérios na hora de se fazer o transplante. Como é que é todo o procedimento? Existe uma fila de pessoas precisando do transplante de fígado, existem os potenciais doadores, né? Mas a Central de Transplantes faz esse intermédio. Como é que é o processo para fazer essa fila andar? Perfeito, uma pergunta muito interessante para esclarecer a população que o processo de doação e transplantes no Brasil, vamos falar também do Ceará, o mesmo no Brasil inteiro, ele é extremamente ético, justo, não tem nenhuma influência política, econômica ou social. Não há privilégio. O privilégio é para o paciente mais grave. Como é que funciona? O serviço, no Ceará, nós temos 3 serviços de transplante de fígado. O nosso, que é o maior do estado, o nosso hospital universitário. Nós também fazemos uma pequena parte de transplantes no Hospital São Carlos e há também um serviço no Hospital Geral de Fortaleza. Então, a fila é por estado. Certo. Então, se algum familiar autoriza a doação, então a Central do Transplante abre um ranking que é para cada grupo de sangue. Grupo O, Grupo A, por exemplo. Tem um doador do Grupo O, é chamado o paciente mais grave do Grupo O. Baseado em quê? Num critério muito objetivo. É um MELD, é uma sigla em inglês que significa Modelo de Doença Hepática Terminal. Ele utiliza 3 exames de sangue que avaliam a função do fígado. Quem tem um score maior, por exemplo, esse score varia de 6 a 40. Se você tiver o 28 e for o maior, você é transplantado em primeiro lugar. Por quê? Porque está provado que quanto maior o score, maior a mortalidade em 3 meses. Por exemplo, se um paciente tem um score maior que 25, ele tem 70% de chance de morrer em 3 meses se não fizer o transplante nesse período. Então ele é priorizado. Então realmente é muito justo. E a fila funciona no Brasil desde 2006. Até Houve 2006, uma regulamentação. exatamente, era cronológico, que era muito injusto. Porque o paciente mais grave morria na fila porque não tinha órgão e não podia esperar. Diferente do rim, o paciente que está na fila do rim, que também é um transplante que se faz muito no Ceará e é excelente, mas ele tem a hemodiálise. Ele pode esperar para o rim 1 ano, 2 anos, o fígado não. Ou ele transplanta num tempo curto, se ele estiver grave, ou ele evolui para o óbito. Doutor, existem casos, assim, bem particulares de esse paciente que é o mais grave não ter o doador compatível, né? Digamos que o doador que surgiu pesa 150 quilos e esse que é o primeiro da fila pesa 50, já seria uma situação de incompatibilidade. Que outras situações podem fazer o paciente que é o segundo da fila receber o transplante? Essas situações, a situação mais grave que existe para o receptor, é o paciente que já foi falado aqui até pela doutora Sueda, pela doutora Cíntia também, é hepatite fulminante. Então esse paciente, ele é prioridade. Por exemplo, o primeiro órgão que aparecer na região norte e nordeste, a BO compatível, é direcionado para cá. Exemplo, nós listamos hoje um paciente com hepatite fulminante. Houve uma doação em Recife, a família autorizou de um grupo O. Na hora que abrir o ranking, aparece em primeiro lugar o paciente do Ceará e o fígado vem para cá. Entendi. Quando é nessa situação de extrema urgência e o peso é incompatível, nós já utilizamos aqui com sucesso 3 ocasiões. Uma criança, por exemplo, com 15 quilos e o doador tinha 70. Uma hepatite fulminante. O que nós fizemos? Nós reduzimos esse fígado. Utilizamos somente 30% desse fígado. É uma tática cirúrgica que hoje nós temos disponibilidade. Quando é um paciente que tem uma doença crônica, que pode aguardar um pouco mais na fila, aí sim nós passamos para o segundo lugar, porque vai ter um peso mais compatível. Somente nessas situações. E sempre justificando para a família e para o Sistema Nacional de Transplantes. Perfeito, que acompanha tudo isso, né, doutor, lá de Brasília. E outro aspecto também muito importante é a transparência. O paciente acompanha a sua evolução na fila. Então, ele tem o registro, o RGCT, o Registro Geral do Sistema de Transplantes. Ele entra na internet e sabe qual a posição dele, qual o MELD que ele tem. Se foi transplantada a pessoa ontem, qual o MELD daquela pessoa. Então, ainda tem também uma auditoria da população, do paciente, das equipes do sistema. Realmente, o sistema, eu diria que ele é imune a qualquer desvio de conduta. Entendi, doutor. E qualquer pessoa pode doar o fígado? Sim. O fígado, a doação do fígado com morte cerebral,
não tem idade. Por exemplo, nós já fizemos transplantes que o doador tinha 86 anos com sucesso. Então você pode, é diferente até de outros órgãos, por exemplo, o coração, até 55, 60 anos, o rim, até 65, o fígado não. O fígado, como ele tem uma capacidade de reserva muito grande, e, de uma forma geral, entre aspas, ele não envelhece se ele for bem tratado, se o receptor não for obeso, não tiver nenhuma doença grave, ele pode ser utilizado. Essa decisão só é realizada durante a captação do órgão. Nós aceitamos, na hora que faz a abertura, avalia o órgão, se ele tiver com aspecto macroscópico adequado, ele pode ser transplantado em outro paciente. Perfeito. E essa decisão de doar pode ser tomada em vida? Isso é o mais importante de tudo. Nós sabemos que no Brasil não tem lei, e é o correto. O mais importante é que todas as pessoas digam para a família que eu sou doador. Quando, por acaso, algumas dessas pessoas evoluem para uma morte súbita, a família, de uma maneira geral, sempre segue a vontade daquela pessoa. Então é muito importante esse aspecto. Doutor, qual é hoje o número de pacientes aguardando na fila de espera? No nosso serviço, atualmente, nós temos, em média, em torno de 120 pessoas na fila, sendo mais da metade de outros estados, principalmente da região norte, porque existe uma referência de toda a região norte, Amazonas, Piauí, Acre e Pará, para o Ceará, pacientes do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, e ainda pacientes até mesmo de estados do sul do país. Então hoje nós temos em média, isso varia muito, 90 a 120 pessoas na fila de espera. E como é o procedimento, doutor, se por acaso um desses pacientes, né, que está na fila de espera, entrar numa situação muito grave, assim, de total desespero da família, apesar dele ter um acompanhamento médico, né, ele pode dar uma baixa, né, ali da imunidade, não sei, piorar a situação dele. Como é que é o procedimento? Ele pode ser transplantado? Isso. Pode subir o grau de urgência dele pelo transplante? Quando se ele piorar a função hepática, por exemplo, ele vai aumentar esse score MELD, porque esse score MELD é a bilirrubina, por exemplo, que mede a função do fígado. Sim. O tempo de protrombina coagulação, se ele piorar, o score MELD sobe, esse score ele é atualizado na medida que o paciente piora, ele não é fixo. Por exemplo, o paciente pode ter um score hoje 18 e ser o 10º da fila. Vamos dizer que ele teve uma hemorragia e amanhã o score foi para 25. Ele é atualizado e pode ser o primeiro da fila. Entendeu? Por isso que é importante então, no momento que ele chega ao hospital e a equipe analisa a situação dele, já lança no sistema esses dados e automaticamente ele já sobe na lista, não é isso? Exatamente. O sistema é todo informatizado e isso você acompanha online 24 horas por dia. Muito bacana. Como é que se dá, doutor, depois do transplante, assim, quais são as principais intercorrências que o paciente pode sofrer nos primeiros 6 meses, digamos, após o transplante? Nós dividimos o pós-operatório da fase imediata, né, que é depois de um transplante, qual a principal complicação? Sangramento, uma necessidade de uma reintervenção, certo? E ainda a infecção. A infecção é o problema mais crítico e o que põe mais em risco o paciente no pós-transplante. Primeiro que alguns pacientes já estavam internados, já tinham sido tratados de infecção, a própria cirrose leva a um estado de imunossupressão, então isso é um fator muito importante. O segundo, depois o paciente bem acompanhado, passou do primeiro mês, aí não, a maioria dos pacientes vai ter uma vida normal, desde que ele tenha um acompanhamento periódico para ajustar a medicação. A medicação, para não ter rejeição, o nome é imunossupressor, ele nem pode ser de menos nem de mais. Se for de menos, pode ter uma rejeição. Se for de mais, ele facilita a infecção. Por isso, esse controle no nosso ambulatório, pela nossa equipe, sendo avaliado semanalmente ou mais vezes, se for preciso, é essencial para que esse paciente tenha um excelente resultado a longo prazo. A gente faz transplante hoje, não é para ninguém sobreviver um ano, não. É para viver 30, 40, é para ter uma vida normal, é para devolver o paciente para a família e para a sociedade, para ele exercer suas atividades profissionais. Esse é o objetivo do transplante. Pois é super importante o paciente ter essa consciência, né, doutor? Porque, de repente, quando já fez um ano, sei lá, já está com um tempo, né, que ele fez o transplante, ele se sente super bem, acha que não precisa voltar para o acompanhamento, mas é fundamental ter essa consciência, né? E como também ter a consciência que o paciente não pode mais ingerir bebida alcoólica. Ele já teve uma cirrose, muitas vezes decorrente do alcoolismo, então a interação com a medicação que vai utilizar, então é proibido, não é permitido que o paciente, após um transplante, volte a ingerir bebidas alcoólicas. Entendi. E em quais casos o transplante pode acontecer com o doador vivo? Perfeito. Hoje, no Brasil, em média,
No ano passado tiveram 1.700 transplantes, em torno de 8% foi com doador vivo. A principal indicação são crianças, principalmente, por exemplo, tem uma doença que é a causa mais comum, a indicação mais comum de transplante, que é a atresia de via biliar. É uma doença congênita, é descoberta nos primeiros meses. Então, muitas vezes são crianças de baixo peso que não tem um doador compatível com morte cerebral. Então, aí sim, a principal indicação, o pai, geralmente a mãe, doa uma pequena parte do seu fígado. Mas existe também o doador intervivo adulto, mas é uma cirurgia muito maior. A pessoa tem que doar 60% do seu fígado, que é a parte direita, para uma pessoa da família. Preferentemente, o ideal é que seja família de 1º grau, 2º grau no máximo. E em condições, por exemplo, que às vezes tem pacientes que têm uma qualidade de vida ruim e o score MELD não é alto. Então ela não está conseguindo fazer o transplante devido a esse aspecto. Aí sim é uma boa opção. É uma alternativa. E nesses casos, o doador vivo, ele não corre risco, assim, mesmo tirando 60%, né, que o senhor falou, e 60%. Do próprio fígado? Existe risco, a cirurgia é grande e é um risco presumido. Hoje você vai ter, a mortalidade é baixa, é menos de 1%, mas tem casos de insucesso, inclusive no doador. Por isso que tem que ter uma seleção muito grande. Nem todos podem ser doadores. Por exemplo, tem que ser saudável, não ser obeso, não ter diabetes, não ter hipertensão, não ter gordura no fígado. É feita uma seleção de tal forma que talvez assim, somente 20% das pessoas que querem doar o fígado realmente são autorizados depois de uma avaliação bem criteriosa. Doutor, e me diga uma coisa, o senhor mencionou há pouco a existência de pacientes vindos de outros estados, do interior do estado, às vezes pacientes que têm dificuldade socioeconômica, né? O hospital, ele também dá um suporte, o serviço social do hospital, ele tem como acolher esse paciente que precisa, de repente, passar 3 meses aqui depois do transplante ser realizado, sem voltar para casa? Isso é, primeiro, esses pacientes de outros estados, eles contam com o recurso do TFD, né, que é tratamento fora do domicílio. Por exemplo, o estado do Amazonas, de uma certa forma, eles financiam as passagens aéreas e uma ajuda de custo. Agora, há um comprometimento do serviço do hospital de encaminhar para casas de apoio, encaminhar para pensões. Existe a própria associação dos pacientes transplantados, que é um paciente transplantado há mais de 12 anos, o Wilter, que ele também sempre apoia esse grupo, encontra locais para que eles permaneçam internados. Mas o nosso serviço, através do Instituto do Fígado, que é uma associação que nós organizamos e fizemos um acordo com o Instituto do Câncer de Fortaleza, o Hospital do Câncer de Joaçaba, está sendo construída ali em Porangabuçu, na Lagoa, uma casa de apoio muito grande, que vai ser utilizada não somente para os pacientes oncológicos, mas também para os pacientes transplantados de fígado do Hospital Universitário Walter Cantídio, que a gente acha que dessa forma pode contribuir para esse aspecto muito importante para os pacientes que chegam do interior e de outros estados que não têm recursos suficientes para ficar numa pousada adequada. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu espero que tenhamos outras oportunidades futuramente. Obrigado pela oportunidade também. Boa tarde. No próximo bloco, quais os tipos de alimentos que fazem mal ao fígado? Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Cuidar de cada detalhe. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Fortaleza. Acredito profundamente que essa sua campanha vai ser uma grande surpresa, até porque o Ceará tem uma capacidade incrível de se surpreender e de surpreender o Brasil. Obrigada, Marina. Você é um exemplo de inspiração, de coerência e de força. Boa sorte. Salve, salve, rapaziada, pode ter certeza. Um abraço aqui de São Paulo aí pra Fortaleza, Manos e Minas Cultura. Tudo novo, diretamente com vocês aí da TV O Povo, é isso. Muita informação, arte, talento, música e informação. Direto aqui de SP, eu tenho orgulho, cultura e o povo, eu quero ouvir barulho! Seu pai já fez muito por você, agora é a vez dele.
Etios com taxa zero. É isso mesmo, taxa zero. RAV4 para pronta entrega a partir de 108.900. E toda a linha Hilux SW4 com taxa zero. Mês dos Pais Newland. Seu pai merece. Newland, Toyota por excelência. Garantir água para a população do interior e para os produtores rurais, através do Cinturão das Águas. Vote nos deputados da nossa coligação para o Cinturão das Águas seguir avançando. Olá, não perca o Povo Economia. Nesta semana nós vamos falar sobre o mercado de móveis e decorações no Ceará, sobre planos de saúde e empreendedorismo nos terminais de ônibus. E para comentar estes assuntos, nós recebemos Osterno Júnior, Joana Nogueira, Ocione Marques e Marcos Sal. Espero você aqui na TV O Povo. Tem que ver. O Povo Economia. Apoio Cultural. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. O Povo, você presente. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. E você, sabe quais são os tipos de alimentos que fazem mal ao fígado? É sobre isso que eu converso agora com a nutricionista Thaisa Glaudino. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada. É Claudino, né? Claudino. Desculpa. Olha só, o que a nutrição tem a ver com o fígado? Como é que os alimentos podem contribuir para a saúde do fígado, né? Ou, de repente, ser o grande vilão, né? E comprometer a saúde do órgão. Certo. Como a doutora Sueda falou, né, doutor Wiggins falaram também aqui já, o fígado ele é uma grande máquina do nosso organismo, então a nutrição ela tem tudo a ver com o fígado. Tanto no metabolismo dos nutrientes, então o fígado ele é responsável pelo metabolismo de todos os nutrientes que a gente ingere, proteínas, carboidratos, vitaminas, certo? E é através do fígado que vão ser metabolizados esses nutrientes que vão ser distribuídos para o nosso corpo. Então, em relação à nutrição e o fígado, tudo a ver, o fígado é essencial na parte da nutrição, na parte da alimentação, estão muito interligados. E aí, quais são, então, os alimentos, né, que podem ser os grandes vilões do nosso fígado? Hoje em dia, falam-se muito em relação às gorduras, né? Porque como diz mesmo, a doença esteatose hepática não alcoólica, que é a gordura no fígado, então as pessoas relacionam muito a gordura em geral, mas na verdade se vê muito em relação também ao excesso de carboidrato, que uma das causas maiores para a esteatose hepática não alcoólica, né, que é a gordura do fígado, é a resistência à insulina. E essa resistência à insulina é causada também por vários fatores, como principal o grande consumo de carboidratos, né? Principalmente carboidratos simples, açúcares, farinhas brancas. Então, o excesso de carboidrato também está muito relacionado à doença, né, do fígado, a hepatite não alcoólica, né? Quais seriam aqueles alimentos que são permitidos sempre, digamos assim, que eles, assim, mesmo que consumidos em excesso, eles não vão provocar um dano no fígado? Na verdade, é tudo uma questão de harmonia, né? Não tem, assim, um alimento que a gente consuma sempre, em qualquer quantidade, que fazem bem ou que não vão fazer mal ao fígado. Na verdade, é um conjunto, é um equilíbrio, né, que se tem ao fígado, né, o consumo desses alimentos. Mas, assim, os alimentos que hoje em dia, né, que é para se consumir, que tem mais benefícios para o nosso organismo, né, e para o fígado, são os alimentos ricos em fibras, porque as fibras ajudam a obesidade, que a obesidade está muito relacionada à gordura do fígado, certo? Então, as fibras e as vitaminas e os minerais também, que eles estão muito presentes, o quê? Nas frutas e nos vegetais, que é onde a gente encontra nutrientes antioxidantes, que eles ajudam quando o fígado já está num estado não muito legal, então eles já ajudam o fígado se recuperar, esses alimentos antioxidantes, certo? Que estão presentes nas verduras, nos vegetais. E que são sempre recomendados, né? Que são sempre recomendados, que tanto pela fibra, né, como eu falei aqui, e também pela quantidade de vitaminas e minerais que se encontram neles.
Vocês fazem parte de um núcleo da Unimed, que se chama Medicina Preventiva, não é isso? É uma equipe multidisciplinar que atua no núcleo. Como é que é o trabalho realizado lá? E assim, eu queria que você desse exemplos, né, de como os pacientes que têm problemas do fígado podem se beneficiar, né, desse serviço que é ofertado no núcleo de medicina preventiva. Certo. Lá na medicina preventiva a gente trabalha com grupos, né, e como o próprio nome diz, né, medicina preventiva, a gente trabalha com as pessoas justamente para prevenir que elas tenham problemas maiores. Então, quais são os grupos que a gente trabalha? Pessoas com sobrepeso e obesidade, pessoas com diabetes, pessoas hipertensas. E como eu falei aqui, geralmente as pessoas que possuem fígado, né, gordura no fígado, são pessoas obesas, certo? Então, geralmente a gente encontra, né, vem pacientes lá pra gente que realmente vem com exames, já com o diagnóstico do médico, né, geralmente do endocrinologista ou do gastroenterologista, e vem com o diagnóstico de que está com esteatose hepática. E aí a gente tem que passar uma conduta, né, alimentar para que possa reverter essa situação dele. Então a gente trabalha muito com isso lá, com grupos de pessoas com sobrepeso e obesidade que acabam vindo muitos também com essa patologia da esteatose hepática. E essa questão da obesidade é cada vez mais comum, né, na nossa sociedade. Eu acho que deve ser a maior causa da busca pelos nutricionistas, né? As pessoas lutando contra a obesidade, não é, doutora? Isso. Como foi falado aqui, né? As doenças hepáticas são várias, né? Como foi falado, tem doença hepática viral, doença hepática alcoólica, mas hoje em dia que está em grande número, se crescendo muito em números, é a hepatite não alcoólica, né? Esteatose hepática não alcoólica, por conta justamente disso, do grande crescimento da obesidade, né? Hoje em dia a população, por conta do estilo de vida, então realmente é uma doença que realmente está cada dia, infelizmente, cada dia atingindo um número maior. E quais são as orientações que você poderia dar ao nosso paciente, assim, de maneira preventiva, né? Assim, a gente falou sobre as vacinas para se proteger contra a hepatite, as maneiras de contágio, né? Então as pessoas estão bem informadas sobre como se proteger nos casos das hepatites virais, né? Mas com relação à gordura no fígado, é preciso ter uma conduta muito bem orientada, né? Então quais são as dicas que você poderia dar aos nossos telespectadores com relação a isso, né? Uma conduta alimentar ideal para preservar a saúde do fígado, mas não só dele, mas do nosso organismo como um todo. Como eu falei aqui, né, até pelo próprio nome da doença que falam, né, gordura no fígado, as pessoas geralmente relacionam muito a alimentos gordurosos, né, ricos em gorduras saturadas, à gordura do fígado, à esteatose. Mas como eu falei, né, anteriormente, não só a gordura, mas também o excesso de carboidrato, que hoje em dia na nossa população está aumentando cada vez mais, certo? Então, realmente é esse excesso de carboidrato que torna a pessoa já diabética ou um pré-diabético, que como eu falei, da resistência à insulina. Então, isso são fatores que causam a hepatite, né? A esteatose hepática. Então, em regra geral, assim, né? Claro que, óbvio, tudo é muito individualizado, depende do caso do paciente, mas, assim, em orientações gerais, seria uma alimentação, uma diminuição de carboidratos simples, aumentar os carboidratos complexos, os alimentos ricos em fibras, por exemplo, substituir o pão branco pelo pão integral, o arroz branco pelo arroz integral, a massa, né, também branca pela massa integral. E também, como eu falei aqui, alimentos ricos em fibras, que também tem nos vegetais e nas frutas, e principalmente também as vitaminas e os minerais, que são muito importantes, né? Como eu falei aqui também em relação à parte antioxidante de desintoxicar o fígado. Então, estão muito presentes nesses alimentos, então por isso que é muito importante também. Em relação às gorduras, porque a gente sabe que tem as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. Então, as gorduras insaturadas, que são as monoinsaturadas, elas também têm um papel muito importante no fígado em relação a essa gordura. Em relação ao colesterol, diminuir o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom. Então, o consumo dessas gorduras monoinsaturadas também seriam muito importantes para esse tratamento. Tá ok, doutora Thaís, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Obrigada também. Olha só, a Unimed Fortaleza realizou no último final de semana de agosto uma oficina de gestantes. O encontro teve o objetivo de orientar as futuras mamães sobre os cuidados durante e após a gestação.
proporcionar troca de informação sobre o período gestacional e pós-parto, buscando promover as boas práticas preventivas para uma gravidez saudável e um resguardo tranquilo. Esse é o objetivo da oficina de gestantes, promovida pela Unimed Fortaleza, através da sua unidade de medicina preventiva. Na verdade, ele nasce com um reflexo que a gente chama de reflexo de busca, tá? Quem não já pegou um bebê pequenininho que ele vai assim, atrás de peito? Às vezes não é fome, ele está saciado, ele acabou de mamar, ele não está com fome. Mas existe um reflexo de busca. De acordo com a superintendente da Unimed Fortaleza, Isabelle Parente, a oficina conta com uma equipe formada por obstetra, nutricionista e enfermeiro, os quais abordam temáticas fixas acerca do aleitamento materno, alimentação saudável durante e após a gravidez, cuidados com o recém-nascido, tais como banho e demais práticas de higiene, além das alterações físicas e emocionais da gestante. A gente foca muito em termos, por exemplo, da gravidez, né? Que ela faça o pré-natal como deve ser, as visitas rotineiras, os exames também necessários, a preparação para o parto, cuidado na alimentação também, porque a gente sabe que às vezes uma alimentação que não está adequada pode gerar complicações para essa gravidez. E com relação ao recém-nascido, nós focamos muito na amamentação e naqueles cuidados rotineiros também, porque às vezes é uma dúvida para a mãe que é uma coisa complexa, quando na verdade uma oficina como essa, a gente consegue minimizar essa dúvida e fazer com que ela dê aquela assistência adequada. Além desse encontro, a Unimed Fortaleza dispõe de uma linha de cuidados em outras áreas médicas e reformulou o programa Bebê Unimed. Nós temos as linhas de cuidados, né, onde nós focamos obesidade, diabetes, as doenças cardiovasculares. Estamos trabalhando também para a linha de cuidado do idoso, né? E esse materno-infantil, onde a gente tem uma atenção especial, inclusive agora também que a gente está reformulando o projeto do Bebê Unimed, né? Onde esse bebê que nasce no HRU, ele terá todo um checklist que atende às recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. O Vida e Saúde fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá! Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.